pessoal, Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem e que vocês tenham sobrevivido ao mercado essa semana e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trader Tranquilão, que não tá lá tão tranquilão, mas nós continuamos vivos, né? É o que importa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do webinar sobre gestão de risco, embora nós tivemos um probleminha técnico que até hoje eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Não foi. Eu não entendo o que aconteceu. Simplesmente aconteceu. Quem estava assistindo viu que a gente teve uma interrupção de 10 a 20 minutos por conta de um probleminha técnico, né? Então, era zica. Alguém jogou zica para estragar o nosso evento. Então, tirando isso, eu espero que vocês tenham aproveitado e absorvido o conteúdo da melhor maneira possível, porque eu só faço isso por vocês, senão não teria nenhum motivo para estar gravando webinário, coisa do tipo, sem que eu não estivesse pensando em vocês, ok? Então eu espero que vocês tenham aproveitado a primeira parte, porque semana que vem tem a segunda parte sem interrupções técnicas, eu espero. Dito isso, vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu quero lembrar vocês que eu não vou mostrar nenhum lucro aqui. A gente continua negativo, inclusive mais negativo, com mais 3 dólares de negativo. Tá difícil, rapaz, tá difícil, mas algumas observações aqui. Eu não sei se vocês lembram do ouro, mas a gente estava olhando para o ouro. No nosso último vídeo a gente analisou o ouro, a gente falou que estava nessa LTA aqui, e eu falei que a gente estava pensando em compra se ele tivesse rompido aqui essa resistência, tá? Ah, sargento, mas ele perdeu esse fundo aqui, né? Como é que você vai pensar em compra? Simplesmente porque tocou na LTA aqui. Só por isso, tocou na LTA. E como o momento mundial acerca da incerteza do dólar e essa forte procura e demanda pelo ouro está bem explícita, então eu comentei com vocês se o ouro tivesse rompido, se ele rompesse, aliás, essa resistência, a gente poderia pensar em compra. Foi o que aconteceu. Ele rompeu e rompeu com uma violência. Rompeu, não foi tão violento assim não, mas ele rompeu com o candle o candle que a gente espera em um rompimento, né? Quem entende no mínimo de price action sabe que o corpo do candle ele diz muita coisa. Então foi com candle de força aqui, né? Ele tentou aqui romper esse fundo aqui. Ele não conseguiu, ele tentou aqui, mas deu uma segurada. Teve até um gap aqui de alta nesse fundo, né? Depois teve um engolfo aqui, chegou a tocar na resistência. Depois ele voltou para cá, rompeu, fez o pullback com o martelinho aqui, teve o fechamento acima dele e subiu. Só que esse movimento aqui, ele aconteceu, se eu não me engano, pela madrugada. Então a gente não conseguiu pegar essa alta do ouro, infelizmente. Porque se a gente tivesse pegado, nós estaríamos com os nossos $1.000 de volta. Tá? Porque a gente ia operar com um microlote 0.02. E a gente teria pegado aqui do rompimento até aqui em cima uns 24 não, rapaz, 2.463 pips. Então, a nossa vida já estaria muito mais tranquila com relação ao nosso negativo atualmente, né? Então, mais uma análise nossa certa, só que nós não estávamos no momento para pegar esse movimento. E aí o que aconteceu? Essa semana, essa queda do ouro aqui foi por conta do dólar, tá? Obviamente, porque, se eu não me engano, ontem ou foi anteontem, acho que foi ontem, que teve muitas notícias positivas pro dólar, a ponto dessa queda do ouro aqui ser bem acentuada, tá? Só que um detalhe que a gente tem que olhar é que antes do dólar divulgar as notícias, o mercado já tinha dado pra gente aqui, ó, um fundo arredondado. É uma figura que vocês sabem que eu costumo pegar de vez em quando. E aqui ele já deixou para a gente um fundo arredondado tanto no gráfico, tanto em âmbito técnico, análise técnica. A gente tem aqui o fundo arredondado com o indicador de volume com início bem acentuado e no final do movimento também com 2 picos de volume. Então no início teve o pico e no final também teve. Então a gente tinha uma figura aqui
de reversão, tá? Que é o fundo arredondado. Só que também a gente não pegou esse movimento aí, porque eu não tô louco de vender ouro. Eu sinceramente não penso, não consigo pensar na ideia de vender ouro. E por isso que eu não fiz, a gente não fez, aliás, nenhum tipo de trade aqui no ouro, tá? A gente queria ter pegado essa alta aqui, que já resolveria os nossos problemas, né? Mas infelizmente essa alta aí aconteceu no horário onde nós não estávamos olhando para a tela. Estávamos no nosso 14º, 39º sono, então não deu para pegar. Hoje foi um dia bem maluco, teve payroll e logo depois teve discurso do presidente do Fed, né? Que segundo ele, a política comercial está, eu acho que vocês estão percebendo ultimamente que o dólar tem divulgado muitos dados positivos e às vezes a gente acaba comprando o dólar por conta disso, tanto que a gente fez um trade aqui no Tranquilão, onde a gente comprou dólar no SDCHF, só que depois a gente foi estopado porque por conta de alguns comentários do Fed, atas do Fed, sobre a política comercial, que foi o que o presidente do Fed também ressaltou hoje. A redução, né, da taxa de juros, a última, o corte que eles fizeram como ajuste, segundo o Jay, o presidente do Fed, estão mantendo a economia em um patamar tranquilo, né, para os americanos. E hoje ele ressaltou que a política comercial está atrapalhando muito o setor, aliás, a economia americana em si, ou seja, a confiança empresarial está reduzindo por conta disso. Porque é simples, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês tentarem entender. Vamos supor que você que está mexendo agora tem uma empresa. Você é um ou uma empresária muito bem sucedido ou sucedida e quer levar a sua empresa para os Estados Unidos. Só que qual o problema? No momento atual, as pessoas que têm empresas, eles pensam ou elas pensam duas vezes em fazer isso, por quê? Porque às vezes não por exemplo, muitas empresas nos Estados Unidos são dependentes de matérias-primas dos chineses. Ou seja, matérias-primas é o quê? Maquinário e etc. Para indústrias, por exemplo, trabalharem. E algumas dessas empresas são muito dependentes da China. E aí, quando a China retalha as tarifas do Trump, essas empresas têm um impacto na receita delas. Então, elas têm duas opções. Ou elas demitem alguns funcionários para, por exemplo, diminuir as despesas operacionais da empresa, que é onde os funcionários se incluem, e pensam numa gestão mais enxuta, porém que consiga produzir mais. Ou eles fazem o que o Trump sugeriu na semana passada, se eu não me engano. Ele sugeriu que as empresas começassem a procurar outros fornecedores para supri-las em termos de matéria-prima. Porque, na minha opinião, o que ele quis dizer com isso é que essa guerra comercial não vai ter o fim nesse ano, né? Ou em outubro agora que a China anunciou que eles estão prontos para conversar com os Estados Unidos agora em outubro. Só que o próprio Trump, se o Trump falou que as próprias empresas americanas precisam procurar outros fornecedores, e também o próprio Trump falou algumas semanas atrás que ainda não está pronto para negociar com a China, eu acho que essa retomada de negociações não vai influenciar em muita coisa, não vai dar em nada, é isso que eu quero dizer. Então, o Jay, o presidente do Fed, ressaltou isso em um discurso que ele fez hoje, tá? Que a política comercial anda interferindo bastante no setor de confiança empresarial e industrial nos Estados Unidos, tá? Tanto que o ISM, que é um indicador industrial importante nos Estados Unidos, saiu abaixo das expectativas essa semana, o que foi um forte sinal de que os Estados Unidos realmente está sentindo agora, de uma forma um pouco mais explícita, as tarifas, aliás, as retaliações impostas pela China contra as tarifas do Trump, ok? Fora que o seguro-desemprego também aumentou. Então isso mostra que algumas empresas e algumas indústrias estão realmente demitindo para continuar com seu ritmo de crescimento frente ao segmento que elas estão inseridas. Então, eu estou comentando aqui com vocês para que vocês entendam que mercado puramente
antes da gente olhar para o gráfico, a gente tem que olhar para fundamento, porque senão a gente fica perdido aqui, tá? Então hoje foi um dia meio doido, porque isso daqui foi o payroll. Esse candle azul aqui, que é dos compradores, foi o payroll. Saiu abaixo das expectativas do mercado. E isso daqui foi o discurso do Powell, né, do Powell, Jay, eu gosto de chamar ele de Jay, o presidente do Fed. Esse aqui foi o discurso dele. Né? Então, o dólar perdeu força e, no mesmo tempo, ele ganhou força porque o presidente falou, ele destacou que a redução, né, o último ajuste que eles fizeram na política monetária hoje está mantendo a economia americana em um patamar favorável. Então o mercado gostou de ouvir isso do presidente do Fed, né? E que é aquela coisa, ele não vai ceder às pressões americanas. Americanas, eu digo, do Donald Trump. Ele não vai ceder, ele só vai mexer na política monetária se for necessário. Ok? E eu, pelo que eu conheço do Fed, o Fed não é o tipo de banco central que reduz política monetária por pressão externa ou até mesmo interna. Ele é o tipo de banco central que ele altera e assim que ele altera, ele deixa um tempo, ele deixa a economia rolar. Geralmente eles alteram e falam, bom, vamos deixar nesse patamar e vamos ver como é que a economia se desenvolve. Eles simplesmente fazem isso. Então, não adianta ficar criando expectativa, ficar perguntando para o economista que você conhece se vai reduzir, se não vai, porque o Fed não cede a pressões especulativas do mercado, muito menos de presidente, não importa. Porque lá nos Estados Unidos, realmente, a autonomia que o Fed tem é realmente bem assegurada lá. Ok? Mas essa semana a gente viu que o euro subiu pra caramba. Por quê? Porque o Banco Central, começando que a gente tinha aqui, né, esse engolfo, né, para começo de conversa, a gente tinha uma acumulação aqui embaixo, tá? A gente tinha essa acumulação e ainda mais depois disso a gente teve esse engolfo aqui. E esse engolfo e essa acumulação, ela foi feita, aliás, foram feitos na extremidade de baixa do euro USD, tá? Então, foi um bom sinal de compra aí, que a gente chegou até ver isso daí, só que a gente não entrou. Enfim, eu não vou falar os motivos aqui, mas a gente não acabou pegando esse trade aí, tá? Só que, por que o euro deu essa esticadona aqui? Porque no início da semana, realmente, também o euro teve boas notícias em vários países, tanto França, Espanha, se eu não me engano também, mas o euro realmente teve boas notícias no início dessa semana e também ele está tendo essa alta aqui, ele teve esse processo de alta, porque o Banco Central Europeu, o BCE, e também os principais, Banco da Alemanha, Banco da França, etc., eles estão discutindo um pacote de estímulos para a economia europeia, porque o Banco Central não é o tipo de órgão que fica olhando a economia afundando com pipoca e refrigerante na mão. Eles simplesmente fazem o que a gente chama de incentivo fiscal. Foi o que o Banco Central aqui fez no Brasil no ano passado, se eu não me engano. Eles injetaram 50 bilhões de reais na economia e fez um candle que quase saiu da tela na hora. Se eu não me engano, foi 50 bilhões de reais ou milhões, eu não lembro bem. Ou se foi 80, 60, eu não lembro bem. Mas geralmente o que o Banco Central faz é isso. Eles têm esse incentivo fiscal quando a economia demonstra muitos dados, mais do que o comum, negativos. Né? Então, principalmente agora, que nessa semana saiu uma notícia sobre encomendas à indústria, ou seja, pedidos para a indústria europeia, e foi abaixo das expectativas do mercado. Então, o mercado todo está esperando esse pacote de estímulos, até porque o euro, convenhamos, ele já caiu pra caramba e ele tem alvos aqui. Ele ainda tem alvos aqui, né? Ele tem esse daqui, ele tem esse aqui, aqui do fundo, tem esse aqui e tem esse último aqui embaixo. Se é que não tem mais, se eu for olhar o gráfico mensal, tem outro lá embaixo, mas que eu duvido que chegue a esse nível. Se chegar aí, pelo amor de Deus. Mas ele tem esses níveis aqui, esses 1, 2, 3, 4, esses 4 níveis aqui embaixo. Só que o Banco Central Europeu já está preparando esse pacote de estímulos. Né? E segundo o Banco Central da França, eles não vão fazer nenhum tipo de eles não vão articular de nenhuma forma
que seja por especulação ou expectativa de mercado. Eles vão olhar os dados, tá? E vão tomar a decisão. O pacote vai acontecer, tá? Só que não vai ser baseado no que o mercado espera que aconteça, né? Como é, por exemplo, o mercado tá louco para ver os Estados Unidos reduzindo a taxa de juros. Mas o presidente do Fed, ele não tem, olhando assim a economia americana hoje, esse último ajuste que eles fizeram realmente foi muito bom para a economia, né? Então, os Estados Unidos só cresce, então não tem um motivo assim muito forte para pensar em corte de política monetária. O Trump quer que isso aconteça, mas o Trump é o Trump, ele fala e fala e fala e fala, como vocês conhecem. É o jeito dele. Só que o Fed é, como eu já falei anteriormente, totalmente independente. Ele tem uma autonomia muito forte nos Estados Unidos. Então, pelo que eu entendi do discurso hoje, porque eu assisti o discurso do Powell, do Jay, eu acho que eles não vão mexer na política monetária na próxima reunião, sinceramente, porque realmente a economia americana anda muito bem, divulgando muitos dados interessantes. E se houver algum corte, eu não acredito que passe mais de 0,25 pontos percentuais, 0,20 pontos percentuais, eu não acho que passa disso. Se, como, por exemplo, tem muita gente achando que vai cortar 1%, isso e aquilo, acho muito difícil, tá? Mas, pelo que eu estou vendo do cenário, não vejo um motivo forte para cortar a taxa de juros. Sinceramente, porque querendo ou não, nesse momento de mercado, as pessoas ainda procuram dólar como um ativo de proteção, né? Mesmo com esse momento entre Estados Unidos e China, as pessoas ainda procuram os Estados Unidos como um ativo de proteção. Então, isso ainda. Os Estados Unidos ainda tem essa vantagem, né? Então, frente a outras economias. Então, eu não vejo um motivo muito forte para que exista um corte muito violento na política monetária. Até porque o próprio presidente do Fed falou que mexer na política monetária não vai adiantar, não vai influenciar em nada na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Não dá para ajustar os impactos com política monetária. Tá? Então, acho que eles realmente vão manter esse patamar. Bom, a gente estava vendo essa alta aqui do euro, certo? Tava subindo, subindo, subindo e subindo, tanto que a gente fez alguns tradezinhos aqui essa semana. Essa semana a gente até que começou bem, a gente tava com 600 pips no acumulativo, ou seja, 6 dólares, né? Mas para quem está em uma fase como a gente aqui, ou no processo onde tem mais perdas do que ganhos, 600 pips é uma coisa considerável. Só que depois a gente acabou deslizando aí e ficou negativo com 3 dólares. A gente está negativo ainda, então não tem muito o que acrescentar ou mostrar aquelas maravilhas que vocês viam nos vídeos anteriores de 2.000 pips, 1.300 pips que a gente pegava. Que isso vai voltar a acontecer, mas ultimamente vocês sabem o nosso momento. Aí, voltando ao assunto aqui, a gente viu que o euro estava com essa alta aqui e essa queda do euro aqui só parou porque justamente ontem teve muita, muita, mas muita notícia boa pro dólar. Foi uma atrás da outra, assim. Uma atrás da outra. Foi uma cesta de notícias muito positivas pro dólar que acabou freando essa alta do euro aqui, tá? Ele tinha até rompido aqui essa resistência, rompeu e tal, mas mesmo assim ele perdeu aqui força depois do discurso do Powell hoje, ele perdeu força frente ao dólar, tá? Tanto que a gente comprou nesse fundo aqui hoje, tá? A gente fez uma compra aqui nesse fundo. Isso aqui é um fundo, tá? A gente comprou nesse fundo aqui. Por que a gente comprou no fundo? Porque o fundo é a região mais barata para você comprar e o topo é a região mais cara para vender. E aí, depois da notícia do payroll de hoje, né, ele fechou com esse candle aqui. Isso aqui é praticamente um engolfo, independente dessa sombra aqui em cima, isso aqui é um engolfo. Tá? Ele engolfou esses 3 candles aqui, inclusive essa máxima aqui. Então ele engolfou 3 candles com uma notícia muito importante que foi do payroll. E aí a gente comprou, e aí o mercado, o que ele fez? Ele subiu 177, 75 pips ao nosso favor. E depois ele voltou aqui, ele devolveu tudo por conta do discurso do Powell de hoje. Tá? E também a gente tinha aqui, a gente tem ainda um triângulo aqui diagonal que eu já cheguei a ensinar. Já cheguei a comentar com vocês aqui. Eu não sei se eu lembro, se eu comentei com vocês, mas isso aqui
é um triângulo diagonal, que é um movimento de retração, em que hoje ele foi rompido, tá? Ele foi rompido com o payroll, tá? Ele foi rompido aqui, e ele deu aqui um engolfo como sinal de pullback, né? Que tanto que a gente estava comprado aqui, só que a gente não fechou o trade por conta desse engolfo, né? Nosso stop ele estava aqui embaixo. Só que aí o mercado ele acabou vindo aqui, devolveu tudo e voltou para cá de novo. Bom, se ele der um outro padrão de candle aqui, quem sabe? Ele pode, se ele der um padrão de candle aqui agora, ele vai estar mostrando para a gente não só um padrão de candle no fundo, como um fundo duplo. Tá? Então a gente está esperando aqui um fundo duplo. Aliás, a gente já tem um padrão de candle de compra aqui, que é esse Harami aqui. Tá? Agora, a gente pode comprar graficamente falando, mas ficando no radar sobre esse pacote de estímulos da União Europeia, que é muito importante, porque o mercado todo está olhando para isso, então eu acho que é um momento bom para a União Europeia fazer isso, até porque o Brexit está mexendo muito com... também está deixando os investidores muito receiosos quanto à União Europeia, né, os impactos que eles podem ter com isso, até porque o Boris Johnson mandou fechar o parlamento até 31 de outubro, que é o prazo para o Reino Unido sair da União Europeia. Então, os investidores estão realmente muito receiosos quanto como a União Europeia vai ficar depois disso. Tá? Não só a União Europeia, como o mundo. Né? Só que a gente já tem aqui um padrão de candle de compra, né? Mas seria interessante a gente ver a partir da semana que vem alguma coisa a mais sobre esse incentivo praticamente da União Europeia para recuperar aí a confiança no euro. Tá? E também a China teve alguns estímulos, se eu não me engano, de empréstimos para os bancos. Isso também animou um pouco o mercado, principalmente para principalmente o mercado europeu, porque eles têm laços comerciais importantes com a China. Então, esse incentivo, esse estímulo da China foi importante, mas não mexeu tanto assim a ponto do euro em si subir, ok? E é isso aí, gente. A gente continua negativo, tá? Hoje aqui, ó, deixa eu colocar o de hoje. A gente continua negativo. Eu sei que é chato, negativo, mas fazer o quê? A gente tomou aqui, ó, 6 doleta de negativo hoje, tá? Foi hoje mesmo, que dia é hoje? Hoje é dia 6. A gente tomou isso aí, ó, de prejuízo hoje. 6 dólares de prejuízo. E a gente está no total de 4, 5 meses de operação numa conta de $1.000, a gente está com negativo de 55 dólares. Isso aqui, para mim, não é lá grande coisa, porque 55 dólares no período que a gente está negociando, como eu falei, se tivesse reduzido em 50%, 70%, 80% ou até tudo, aí sim, né? Mas 50 dólares no período que a gente está negociando significa que a conta está muito bem gerenciada, tá? Bom, então, enfim, continuamos negativos, né? Mas o vídeo de hoje foi esse. E eu espero que semana que vem a gente consiga retomar aí, conforme o tempo vai passando, a nossa continha aqui do Trader Tranquilão, ok? Bom, eu espero que o final de semana de vocês seja ótimo. Espero que vocês realmente tenham gostado do webinar. Na semana que vem tem a parte 2, que eu garanto que também vai ser muito bom, tá? Porque eu fiz com muita atenção e com muito carinho mesmo para todos vocês. Então eu espero que vocês gostem da segunda parte do webinar, ok? E talvez, se a gente não tiver o pacote de estímulos da União Europeia semana que vem, a gente pode pensar em venda aqui no euro, tá? Ele está numa tendência de alta, uma tendência de queda aqui bem forte. Ou então a gente pode esperar que ele toque lá na extremidade, o Carnar, mas aí a gente vai ter que esperar até semana que vem para tomar uma decisão aqui, tá? Que ele está realmente uma queda bem forte aqui, uma queda bem forte frente ao dólar, então a gente vai ter que esperar aí para ver como que a economy europeia e esse pacote de estímulos aí, como que o mercado vai reagir a isso e se a gente vai ter alguma pista sobre isso. Tanto que os investidores estavam olhando todos para a França, né, para ver se eles conseguiam alguma coisa. A gente está compartilhando todas as notícias que a gente olha no Clube do Trader Tranquilão. Se você não faz parte, faça parte, porque olhar o mercado é importante, mas não é qualquer notícia que a gente olha. Tá? A gente tem que olhar as notícias certas para a gente fazer análise fundamentalista. A gente compartilha tudo
tudo, inclusive o discurso do Poe, a gente compartilhou hoje os links no Clube do Trade Tricolor. Se você não faz parte ainda, o link está na descrição aqui do Trade Tricolor para que você possa fazer parte aí das nossas observações fundamentalistas toda semana, ok? E se você é iniciante ou iniciante foi ótimo. Se você é iniciante no mercado e está todo perdido ou perdida aí com o conteúdo que você procura no YouTube, deixa eu falar uma coisa, se você ficar estudando de uma forma totalmente descontrolada, atirando para todo lado, pegando um pouquinho dali, pegando um pouquinho daqui, você vai ficar todo confuso ou confuso e você não vai conseguir aplicar na prática, pelo menos o básico do mercado. Às vezes você não vai conseguir nem olhar para um ombro, cabeça a ombro, identificar na tela, porque você já tem muita coisa processando na mente. Então, se você quer estudar, fazer um curso de uma forma pelo menos organizada, o curso é para isso. É para você fazer o seu estudo de forma organizada. O link está aqui na descrição do nosso site e também do nosso curso. Dê uma olhada que você pode fazer ele do conforto da sua casa e de maneira organizada, que é melhor ainda, ok? Então vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana e deixa eu mostrar uma coisinha para vocês também, que eu quase ia esquecendo. Lembra da projeção que a gente fez no Euro CHF e no USD CHF? Eu acabei esquecendo de comentar com vocês aqui. Euro CHF. Lembra que a gente tinha feito uma projeção de venda? Não sei se vocês lembram. Quem lembra aí, levanta a mão. Eu não vou ver quem vai levantar a mão, mas enfim. Lembra que a gente falou, a gente não vai vender aqui porque tem esse suporte aqui, tem esse fundo aqui. Então, também a gente não conseguiu pegar esse trade porque justamente ele aconteceu de madrugada. Então ele rompeu aqui, teve todo o rompimento e depois, eu não sei se vocês lembram, a gente fez uma projeção do stop de risco mais ou menos aqui, e a gente fez uma projeção mais ou menos assim, tá? E aí o euro ele foi sim aqui, então, mas como eu falei, a gente não pôde aproveitar essa oportunidade aí porque aconteceu de madrugada. E o SDCHF, deixa eu mostrar para terminar o vídeo, ele também, a gente conseguiu pegar, né, quando a gente estava positivo no início da semana, com 600 pips de acumulado, a gente tinha pegado aqui aquele movimento de queda, tá, que a gente tinha vendido, mas a gente pegou aqui, a gente conseguiu pegar 200 pips por conta do dado do ISM, justamente por conta dele. A gente conseguiu pegar essa queda, agora eu não lembro onde é que foi direito essa queda aqui. A gente pegou a queda daqui até aqui. A gente não pegou tudo, pegou só daqui até. Aliás, não foi nem isso, foi no gráfico de uma hora, a gente pegou mais ou menos até aqui. É isso mesmo, a gente pegou essa quedinha aqui que o dólar teve, tá? Por conta do dado do ISM. Só que aí agora já mudou totalmente o cenário, então enfim, é só isso mesmo que eu tinha para mostrar. Eu não vou falar muito mais, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, coisa que ele já está. Agora sim, eu estou indo. Eu vejo vocês na próxima semana, tanto aqui no Trader Tranquilão, quanto também na segunda parte do webinar, ok? Forte abraço